Hoje nós viemos visitar o Dr. Márcio Graff, ele é cirurgião plástico, a pedido de muitos telespectadores, porque o nosso tema que vamos desenvolver é a orelha de abano. Claro que depois nós também vamos falar outras coisas que as nossas amigas pediram, como por exemplo o implante de silicone. Mas quando a gente fala em orelha de abano ou implante de silicone, a gente sempre está remetendo à autoestima, àquela ajuda. E é exatamente isso que você faz, né, Márcio? Tudo bom, querido? Tudo bem, e você, Fabíola, tudo bem? Também. Pois é, orelha de abano, isso é um problema, né, Márcio, para as pessoas que têm, né? Sim. As pessoas nascem assim, né? Sim, Fabíola, a orelha em abano é um problema muito comum, um problema anatômico muito comum, é uma cirurgia que eu faço com muita frequência. Ela está relacionada a vários fatores, a fator genético, ambiental. Não é só um fator que causa a orelha em abano. Você falou, nós nascemos com a orelha em abano. Na verdade, a orelha, nas 3 primeiras semanas após o nascimento, é possível evitar a orelha em abano, a orelha proeminente. Por quê? Porque nesse período ainda os níveis circulantes de hormônios maternos, hormônios da mamãe, estão em altos níveis na circulação do recém-nascido. E a cartilagem é mais moldável. A gente consegue moldar mais a cartilagem. Então, se o obstetra e seu pediatra estiverem atentos no momento do parto, é possível evitar uma orelha em abano no futuro. Olha, eu não sabia disso. Isso é muito interessante. Tem alguns moldes com o formato da orelhinha para a criança usar nas primeiras semanas de vida. E isso acaba evitando uma cirurgia no futuro. Pois é. E depois vamos supor que a mãe não fez isso, né, durante essas semanas. A partir de que idade que a criança pode fazer uma cirurgia? Porque eu acho que depois, quando a criança já está numa fase escolar, né, ela pode sofrer alguma discriminação, algum bullying, alguma brincadeira. E isso é uma coisa, gente, tão desagradável para a criança e é uma coisa tão fácil de fazer ou não. Nenhuma cirurgia, Fabíola, é fácil de fazer. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso. Ela parece ser fácil hoje em dia porque banalizam nas redes sociais, mas nenhuma cirurgia é fácil. Tem que tomar vários cuidados para tudo correr bem. A partir em torno dos 6, 7 anos, dos 7 anos, é possível fazer a cirurgia da orelha em abano. Só que 7 anos será necessária uma anestesia geral. Então, eu falo com os pais, se não estiver incomodando a criança, se não estiver sofrendo no colégio, geralmente essa idade não tem bullying, não tem, com a orelha em abano não tem. Para deixar para crescer um pouquinho mais, que é possível fazer com outro tipo de anestesia, com uma anestesia local, com uma leve sedação ou algo do gênero. Aí, a partir de quantos anos é o ideal, então, vamos dizer assim? O ideal é, igual o professor Pitangui falava lá no Rio, ele falava assim, só se opera o que se incomoda. Entendi. Então, se estiver incomodando, aí sim opera. Então, é só para evitar uma anestesia geral para uma cirurgia que pode ser feita com uma anestesia local. Adultos fazem? Porque às vezes vai passando o tempo, né? Fabíola, a maioria dos meus pacientes de orelha em abano é adulto, sem dúvida nenhuma, com certeza. Com certeza, tanto homem quanto mulher. Mais mulher, até que para prender o cabelo, as pacientes me procuram assim, doutor, eu nunca fiz rabo de cavalo, nunca prendi o meu cabelo, nunca fiz coque, por causa das minhas orelhas. Então, isso é uma das queixas muito, muito comuns. Márcio, falando em orelha, que me ocorreu agora, antigamente as mulheres usavam aqueles brincos muito pesados, né? Eram super pesados. Gente, não tem um monte de gente com a orelha rasgada? Tem. O brinco muito pesado, ele acaba rasgando a orelha e aí não tem mais como usar brinco. Pois é. Então, brinco pesado
complicado. E essa correção de lóbulo, assim, você faz também? Sim, é a lóbuloplastia. A lóbuloplastia ela é indicada para o lóbulo fendido, né, que é o nome, pelo brinco. Às vezes tem pacientes que me procuram porque meu filho puxou meu brinco e rasgou a orelha. Então também é uma queixa muito comum. E também a lobuloplastia eu faço em associação com a cirurgia de face, que é o facelift, a cirurgia de face para rejuvenescer as pacientes. Por quê? Porque o tamanho da orelha, a cartilagem, ela não cresce, mas o lóbulo cresce com o passar dos anos. E isso fica aquela orelha grande, é uma orelha senil. Isso denuncia a idade do paciente. Então não adianta fazer a face, fazer o facelift e deixar o lóbulo grande. Então eu faço junto na cirurgia de face. Para quê? Para ficar uma orelha mais jovem. Entendi. Até isso, né, gente? Nós temos que cuidar. Até isso. Até com o lóbulo da orelha, né? Olha só. Mas isso é muito legal porque tudo tem solução, né? A gente fala sempre, eu sempre brinco aqui nos nossos quadros de saúde que a gente fala sobre o problema, mas a gente dá a solução, né? Então, basta a pessoa tomar uma atitude, porque muitas vezes, e até uma coisa que eu gosto de abordar sempre com o Dr. Márcio Grave, muitas pessoas deixam de fazer algumas coisas que gostam e que, né, sonham em fazer pelo medo da cirurgia. Porém, tem tanta segurança em torno da sua cirurgia, em torno das cirurgias em geral, que eu acho que tudo isso está caindo por água abaixo de uma forma muito rápida, né? Até porque hoje tem outros recursos, né? Sim, Fabiola, eu opero todos os dias. Então eu opero sempre de manhã, que é o meu tempo nobre, quando eu estou descansado. Eu estou cansado agora, estou no consultório. Então é a hora de estar cansado. A gente se cerca de segurança todos os dias. Equipe anestesiológica, o local adequado da cirurgia, é o tripé de segurança da cirurgia plástica, que eu sempre falo. O tripé de segurança da cirurgia plástica consiste em a boa formação do médico, a boa saúde da paciente e o local adequado da cirurgia. Isso não se aplica só à cirurgia plástica, mas se aplica a qualquer cirurgia. Então, não é fazer a cirurgia em fundo de quintal, fazer em condições inadequadas, com a paciente com anemia, não vai cicatrizar, vai abrir ponto, vai causar uma cicatriz alargada. Então, a gente se cerca com os exames pré-operatórios, fumo é um problema também. Hoje em dia, graças a Deus, cada vez tem diminuído, né? Tem diminuído o número de fumantes. Então, são todos esses fatores. Parar com o anticoncepcional 30 dias antes da cirurgia para diminuir a chance de trombose. Estar no peso ideal. A cirurgia plástica não é para pacientes que estão acima do peso. Não adianta estar acima do peso e querer fazer uma cirurgia plástica, porque depois não vai mudar hábito. Vai continuar comendo mal, vai continuar exagerando. E a cirurgia plástica não vai resolver isso. Então, primeiro tem que mudar hábito, emagrecer, estar no peso ideal. Isso diminui risco. Isso diminui risco de qualquer procedimento cirúrgico. Não, então, isso é fundamental. É isso, Fabiola. O medo, às vezes, paralisa. Mas eu sempre cito a Clarice Lispector. Eu tenho medos bobos e coragens absurdas, né? A paciente tem medo de operar, mas está sentada aqui, né? Está aqui no consultório. Pois é, isso é muito legal, né? Quando a pessoa resolve ser feliz, porque cirurgia plástica deixa a gente feliz da vida. Ô Márcio, nós estamos aqui no consultório do Dr. Márcio e aqui a gente tem os diferentes tipos de silicone, de prótese. Eu vou pedir para rapidamente você também dar aquela pincelada, porque as nossas telespectadoras, as nossas seguidoras sempre estão nos requisitando, né? Muita dúvida ainda que existe em torno da cirurgia de colocação de prótese, né? Você tem feito bastante, né? É as cirurgias que eu mais faço. Silicone mamário, nariz, pálpebra, orelha, abdômen e lipo de gordura localizada, de pequenas lipoaspirações. São essas as cirurgias que eu mais faço.
O silicone está junto com o nariz na primeira colocação. O silicone mamário ele é indicado para pacientes que têm pouca mama ou que perderam volume e tem muita pele sobrando após gestação ou após emagrecimento. A maioria das pacientes que eu coloco silicone, elas têm pouco volume mamário. Aquela paciente dos 16 aos 35 anos, às vezes até um pouco mais, que nunca teve mama, não desenvolveu a mama e quer aumentar. Existem várias técnicas hoje em dia para colocar silicone. A técnica que eu utilizo já faz quase 10 anos, é a técnica de rápida recuperação, que permite que a paciente mexa os braços já no primeiro dia. O princípio técnico básico dessa técnica é não dissecar demais e não dissecar com o dedo. Então eu disseco com pinça, cautério, minha cirurgia não é limpa, a Fabiola, ela sangra muito pouco, ela é anatômica, bonita, e eu vou medindo com uma régua esterilizada e quando eu chego no diâmetro do implante eu paro de dissecar. Ou seja, o implante não vai ficar dançando lá dentro. Esse é o princípio básico, mas tem vários outros princípios técnicos dessa técnica, que é a técnica de rápida recuperação para o silicone. Claro, carregar peso não pode, mas os movimentos cotidianos pode fazer, não precisa ficar um robozinho como era no passado. 2 assuntos que estão na moda sobre o silicone, Fabiola, agora, sobre o silicone mamário. Biofilme bacteriano, que esse biofilme bacteriano ele acontece no momento da colocação do silicone e estão relacionando esse biofilme bacteriano a um tipo raro de linfoma, um câncer das células linfáticas, da própria cápsula do silicone. Então, por isso que eu faço várias medidas durante a cirurgia para minimizar a chance desse biofilme bacteriano. Ele não vai causar uma infecção, mas ele pode gerar uma reação do corpo da paciente que desenvolva uma cápsula, que os pacientes chamam de encapsulamento, e gerar no futuro um linfoma. É raro, mas existe, tá? Em qualquer tipo de implante. Por isso que utilizo o funil de Keller, que é esse funil aqui. Esse funil já foi usado, claro. O implante desliza por dentro dele para minimizar o contato do implante com a pele da paciente. A minha instrumentadora coloca uma barreirinha estéreo impermeável na areola para não haver saída de líquido do mamilo para o local da cirurgia. Antibiótico, lavo as luvas sem talco, troco de luva na hora da colocação do silicone, lavo os implantes com 3 antibióticos, geralmente cefazolina, gentamicina e clindamicina, desligo o ar-condicionado, utilizo o fotóforo, que é a luz na cabeça, porque o fóton, a luz, não transmite nenhuma bactéria. Então, são vários princípios para minimizar a chance desse biofilme bacteriano. E o segundo assunto, Fabiola, que está na moda no meio científico da cirurgia plástica é a doença do silicone, o síndrome ásia. Nunca ouvi falar isso? Eu já coloquei nas minhas redes sociais, já faz um bom tempo. Pacientes que têm silicone, após meses, anos, podem desenvolver sintomas de doença autoimune, como dor articular, depressão, são vários sintomas, não relacionados a nenhuma outra doença. Só que não tem nenhum método para comprovar. Entendi. Mas eu sempre cito para as minhas pacientes, elas precisam saber antes de colocar o silicone. Eu, se fosse colocar silicone, gostaria que o médico falasse que existe isso. Então, o tratamento é o explante do silicone, a retirada do silicone com toda a cápsula, a capsulectomia total, e é o tratamento para essa síndrome ásia ou doença do silicone. Gente, eu nunca ouvi falar isso. Vocês já tinham ouvido falar? Mas eu acho legal você ter essa disponibilidade de comunicar a tua paciente. Isso é legal, isso é bacana. Sim, a informação e segurança, lógico, né, sem dúvida nenhuma. É tão bom conversar contigo, né? As nossas telespectadoras adoram, os nossos telespectadores também. E esse quadro de saúde, nós já temos ele há 22 anos, trazendo sempre profissionais da área. Aqui em Joinville, né, que são pratas da casa, vem pessoas de fora da cidade operar com esses profissionais, não só na área de cirurgia plástica, mas em diversas áreas que vocês nos acompanham. Então, é muita gratidão você nos receber, inclusive no seu consultório. É um prazer receber você, Fabiola, aqui.
Obrigada, querido. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui e continuem conversando conosco, continuem enviando os seus pedidos, que com certeza nós estaremos atendendo na medida do possível. Hoje foram os pedidos daí da orelha de abano, né? E também aquela deixa do silicone que todo mundo sempre pergunta. Não deixe de fazer. Você opera para você, como diz o nosso querido amigo Dr. Márcio Grave. Cirurgia plástica você faz para você.